E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um documento que pode até parecer complicado, mas que na verdade é o manual de instruções de quase todo o dinheiro que o governo gasta, o edital de licitação. Vamos mergulhar nesse universo e entender por que ele é a peça-chave para tudo, desde a construção de uma ponte até a compra do cafezinho de um órgão público. Já parou para pensar nisso? Quando a administração pública precisa de alguma coisa, ela não pode simplesmente ir na primeira loja e comprar. Não mesmo. Existe todo um processo super rigoroso por trás, pensado para garantir que o nosso dinheiro seja bem usado. Mas como é que esse processo todo começa? Qual é o ponto de partida? E aqui está a grande resposta. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno deste documento, o edital. Ele é o verdadeiro mapa da mina, o roteiro que dita todas as regras do jogo. Pensa nele como se fosse o regulamento de um campeonato, onde o prêmio é um contrato com o governo e as regras precisam ser muito claras e justas para todo mundo que quiser competir. Em termos mais formais, a definição é essa. O edital é o documento que chama os interessados para uma competição. E a missão dele é dupla: garantir que todo mundo seja tratado de forma igual e, ao mesmo tempo, encontrar a proposta mais vantajosa para o governo. No fim do dia, é a transparência transformada em um documento oficial. Ok, mas antes mesmo de o edital nascer, existe uma fase de planejamento que é absolutamente essencial. É o dever de casa que vem antes. Vamos entender como isso funciona. Dá uma olhada nesse fluxograma. Ele mostra o processo inteiro de uma contratação pública. Repara na primeira grande fase ali na esquerda, o planejamento. É aqui que o jogo começa. A administração define o que ela precisa, estuda os riscos, prepara os documentos. O edital, que a gente vê no final dessa primeira coluna, é o resultado de todo esse trabalho. Ele é o alicerce para as fases seguintes, que são a seleção de quem vai fornecer e a gestão do contrato. E essa fase de planejamento tem etapas muito claras. Primeiro, a demanda. Afinal, o que a gente precisa? Depois, vem o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. Isso aqui é basicamente a administração fazendo a lição de casa. É onde se analisa o problema, as possíveis soluções, os custos, os benefícios e, por fim, com a solução já escolhida, se prepara o termo de referência, ou TR, que detalha tintim por tintim o que vai ser contratado. Só depois de tudo isso é que o edital pode, enfim, ser escrito. Agora sim, vamos abrir essa caixa preta. O edital pega todo aquele planejamento e transforma em regras concretas. E é aqui que algumas das decisões mais importantes são tomadas, aquelas que vão definir como a competição vai acontecer na prática. Uma das primeiras decisões é a modalidade da licitação. Esse quadro compara as duas mais comuns. Para coisas mais simples, padronizadas, tipo material de limpeza ou serviço de vigilância, se usa o pregão. Nele, a disputa é bem focada no preço. Agora, para projetos complexos, como uma grande obra em engenharia, aí a modalidade é a concorrência, que permite usar critérios mais sofisticados, como avaliar qual proposta tem a melhor técnica. Pensa bem, contratar qualquer coisa envolve riscos. O fornecedor pode não entregar no prazo, o material pode vir com qualidade baixa, um serviço pode simplesmente não funcionar como deveria. A nova lei de licitações trouxe uma ferramenta bem moderna para a gente conseguir lidar com isso de forma mais inteligente. E a ferramenta é esta aqui, a matriz de risco. O que esse gráfico mostra de uma forma bem visual é um jeito de prever os problemas antes que eles aconteçam. A equipe de planejamento mapeia o que pode dar errado, qual a chance disso acontecer e qual seria o estrago. Os riscos mais críticos, aqueles que caem ali na zona vermelha, precisam de um plano de ação antes mesmo de o contrato ser assinado. É pura prevenção. Outro ponto que é uma virada de chave na nova legislação é esse aqui. A sustentabilidade deixou de ser um detalhe, um extra, e passou a ser um objetivo central das compras públicas. A lei diz com todas as letras: a contratação precisa buscar o desenvolvimento nacional sustentável. Isso quer dizer que o edital pode, e deve, incluir critérios ambientais, sociais e econômicos. E isso não é só papo não, vamos ver na prática. Este é um pedaço de um edital de verdade, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Olha só a cláusula 4.1.14. A empresa contratada tem que apresentar o documento de origem florestal. Na prática, o que isso faz? Garante que a madeira usada numa obra não venha de desmatamento ilegal. Simples e direto. E aqui, outro exemplo fantástico, do Conselho da Justiça Federal. O objetivo da contratação, como diz ali no item 2.1.1, é economizar dinheiro público gerando energia solar. Ou seja,
O edital não está só comprando um serviço, ele está cumprindo metas ambientais e ajudando a promover a transição para energias renováveis. Isso é a tal da sustentabilidade acontecendo de verdade. Beleza. Com o edital publicado, a competição começa para valer. Vamos ver agora como ele guia o processo todo, desde a seleção do vencedor até a hora de assinar o contrato. Esse slide mostra uma das mudanças mais inteligentes e esperadas da nova lei, a inversão de fases. Antigamente, a administração pública precisava analisar a papelada de habilitação de todas as empresas que participavam. Imagina o trabalho. Agora, a regra é inverter. Primeiro se julgam as propostas e só depois se vai checar a documentação da empresa que ganhou. Isso tornou o processo muito, mas muito mais rápido e eficiente. E aqui está a sequência completa do processo. Tudo começa com a divulgação do edital. Aí, as empresas apresentam suas propostas. Acontece o julgamento para ver quem tem o melhor preço ou a melhor técnica. A documentação do vencedor é checada na habilitação. Depois, abrem prazo para recursos, para garantir o direito de defesa. E, finalmente, o processo é homologado pela autoridade e o contrato é assinado. É um caminho com etapas muito bem definidas para garantir que tudo seja feito da forma mais correta possível. Certo, passamos por muitos detalhes técnicos, ETP, modalidades, matriz de risco, fases, mas, no fim do dia, por que tudo isso realmente importa para a vida de cada um de nós? Porque o ponto central é este: um edital bem feito é a semente de um bom resultado. Ele economiza dinheiro público, dificulta a corrupção porque deixa as regras muito claras e, o mais importante de tudo, resulta em serviços de melhor qualidade para a população. E não para por aí. Ele também força o mercado a se modernizar, a ser mais competitivo e a adotar práticas mais sustentáveis. Exatamente isso. Aquela cláusula que exige um material de construção mais resistente se transforma num viaduto mais seguro para a gente passar. A regra que define a qualificação da equipe de TI resulta num sistema que não cai lá no posto de saúde. O edital não é só um monte de papel, ele tem um impacto concreto e direto na nossa qualidade de vida. E este último exemplo amarra tudo de uma forma brilhante. É uma chamada pública do Instituto Federal do Pará para comprar comida para a merenda dos alunos. Mas não é qualquer comida. O objetivo é comprar gêneros alimentícios produzidos da agricultura familiar. Pensa no poder disso. Com um único edital, o governo melhora a qualidade da comida das crianças, gera renda para pequenos produtores locais e ainda fortalece a economia da região. É um ganha-ganha espetacular. Então, a reflexão que fica é esta. Depois de tudo que a gente viu, fica claro que o edital é muito mais do que só burocracia. Ele é a ferramenta fundamental que planeja e executa o gasto do dinheiro público. É o alicerce sobre o qual a gente constrói um serviço público de qualidade. A pergunta final é: será que estamos dando a devida importância para esse alicerce? Valeu e até a próxima!